Bem-vindo ao Decifrando Finanças. A psicologia financeira. Lições atemporais sobre riqueza, ganância e felicidade por Morgan Housel. A psicologia financeira de Morgan Housel oferece lições atemporais sobre como nossas emoções, vieses e experiências únicas moldam nossas decisões financeiras. Argumenta que ter sucesso com dinheiro tem menos a ver com inteligência e mais a ver com comportamento. Housel usa histórias convincentes para ilustrar que o sucesso financeiro não é uma ciência exata baseada em fórmulas, mas uma habilidade interpessoal profundamente entrelaçada com a psicologia, a história e nossas percepções individuais. O livro enfatiza traços comportamentais práticos como humildade, frugalidade, paciência e adaptabilidade em vez de teorias financeiras complexas, proporcionando uma nova perspectiva sobre a acumulação e gestão de riqueza. Ninguém é louco, no one is crazy. Este capítulo destaca que as experiências únicas de cada pessoa com o dinheiro moldam suas crenças e comportamentos financeiros. O que parece irracional para uma pessoa pode fazer total sentido para outra, simplesmente porque suas circunstâncias de vida, ambientes econômicos e valores diferem significativamente. Ele usa o exemplo de um rico executivo de tecnologia que jogava moedas de ouro no oceano por diversão, mas ficou indignado com uma pequena taxa, contrastando com Ronald Read, um zelador que acumulou uma fortuna de $8 milhões através de poupança e investimento consistentes. A ideia central é que as decisões financeiras raramente são tomadas puramente com planilhas. Elas são profundamente pessoais, influenciadas pela história, ego, orgulho e incentivos. Principais pontos. Decisões financeiras são fortemente influenciadas por experiências individuais, tornando comportamentos aparentemente loucos compreensíveis da perspectiva de outra pessoa. Sua história pessoal com o dinheiro, 0,0000001% do que aconteceu no mundo, representa aproximadamente 80% de como você percebe o mundo financeiro. Inteligência formal ou educação não garantem sucesso financeiro. Habilidades comportamentais são frequentemente mais críticas. O conceito de poupança e investimento modernos, especialmente para a aposentadoria, como o 401k e o Roth IRA, é relativamente novo, o que significa que a maioria das pessoas é novata nesses sistemas financeiros. Notas para aplicações diárias. Empatia em conversas financeiras. Em vez de julgar os hábitos de gasto ou poupança de outra pessoa, tente entender as experiências de vida únicas que podem ter moldado suas visões. Isso pode levar a discussões mais produtivas sobre dinheiro. Autorreflexão sobre vieses financeiros. Reconheça que suas próprias crenças financeiras são um produto do seu passado. Por exemplo, se você cresceu durante um boom econômico, pode ter uma tolerância ao risco maior do que alguém que experimentou uma recessão severa. Questionando o normal. Não presuma que seu normal financeiro é universal. O que é uma despesa ou investimento razoável para você pode ser drasticamente diferente para outra pessoa. Sorte e risco. Luck and risk. Housel argumenta que sorte e risco são dois lados da mesma moeda. Ambos reconhecem que os resultados da vida são influenciados por forças além do esforço individual. Nada é tão bom ou tão ruim quanto parece. O capítulo ilustra isso com a história de Bill Gates, que teve a sorte extraordinária de frequentar uma das poucas escolas de ensino médio, com um computador em 1968. Por outro lado, seu amigo igualmente talentoso, Kent Evans, experimentou um risco em 1 milhão ao morrer em um acidente de montanhismo antes que pudessem alcançar suas ambições compartilhadas. A dificuldade em quantificar a sorte e o risco muitas vezes leva a negligenciar seu impacto no sucesso e no fracasso. Principais pontos. Os resultados financeiros não são determinados apenas pela inteligência e esforço. Sorte e risco desempenham papéis significativos, muitas vezes negligenciados. É fácil atribuir o sucesso à habilidade e o fracasso a decisões ruins, mas isso muitas vezes simplifica demais realidades complexas, onde o acaso está em jogo. Ao julgar o sucesso ou fracasso financeiro de outras pessoas, reconheça que fatores fora de seu controle podem ter sido mais influentes do que suas ações. Concentre-se em padrões amplos de sucesso e fracasso,
em vez de estudos de caso individuais extremos, pois os resultados extremos são frequentemente influenciados por sorte ou risco extremos e são menos repetíveis. Notas para aplicações diárias. Humildade no sucesso. Quando você alcança sucesso financeiro, reconheça que a sorte pode ter desempenhado um papel. Isso promove a humildade e evita o excesso de confiança, que pode levar a decisões imprudentes. Compaixão no fracasso. Quando você experimenta reveses financeiros, reconheça que o risco e fatores incontroláveis podem ser mais culpados do que decisões ruins. Isso ajuda a evitar a autoflagelação e permite o autoperdão. Aprendendo com padrões, não apenas indivíduos. Em vez de tentar replicar exatamente as estratégias de um bilionário, procure princípios financeiros comuns que consistentemente levaram ao sucesso em muitas pessoas. Por exemplo, poupar, investir a longo prazo. Nunca é suficiente, never enough. Este capítulo explora os perigos de um apetite insaciável por mais, mesmo entre os já ricos. Ele destaca as consequências destrutivas de não saber o que é suficiente, usando os exemplos de Rajat Gupta e Bernie Madoff. Apesar de imensa riqueza legítima, arriscaram e perderam tudo devido à ganância e ao desejo de ainda mais. A mensagem central é que a verdadeira riqueza não é sobre acumular somas infinitas, mas sobre reconhecer quando você tem o suficiente para cobrir suas necessidades e desejos, e entender que algumas coisas nunca valem a pena arriscar, como reputação, liberdade e relacionamentos. Principais pontos. O objetivo dos desejos financeiros pode continuar mudando, levando a uma constante sensação de ficar para trás, independentemente de quanta riqueza seja acumulada. A comparação social é um grande impulsionador desse desejo insaciável por mais, pois o teto da riqueza é sempre mais alto do que a posição atual de uma pessoa. Suficiente não significa muito pouco. Significa entender que uma busca interminável por mais pode levar ao arrependimento e à perda de bens inestimáveis como reputação, liberdade e relacionamentos. Existem muitas coisas que nunca valem a pena arriscar. Não importa o ganho financeiro potencial. Notas para aplicações diárias. Defina suficiente. Reflita sobre o que suficiente realmente significa para você viver uma vida confortável e feliz. Isso ajuda a definir metas financeiras realistas e evita a busca interminável por mais. Limite a comparação social. Esteja atento a como a observação dos hábitos de consumo de outras pessoas influencia seus próprios desejos. Lembre-se de que o que você vê da riqueza dos outros é frequentemente apenas sua riqueza, o que eles gastam, não seu patrimônio, o que eles acumularam. Priorize ativos inestimáveis. Priorize conscientemente ativos não monetários como tempo, relacionamentos e saúde. Estes são frequentemente sacrificados na busca por mais dinheiro, mas são, em última análise, muito mais valiosos. A confundente composição, confunding compounding. Este capítulo destaca o poder contraintuitivo da capitalização. Ouzel ilustra isso comparando o lento e quase imperceptível acúmulo de camadas de gelo devido a pequenas mudanças na temperatura do verão com as enormes fortunas construídas por indivíduos como Warren Buffett, não apenas por sua habilidade de investimento, mas também devido ao seu horizonte de tempo incrivelmente longo. A mente humana tem dificuldade com o crescimento exponencial, levando-nos a subestimar seu potencial. Em vez disso, buscar ganhos rápidos e dramáticos que são frequentemente insustentáveis. Principais pontos. A capitalização é a força mais poderosa nas finanças, mas seus resultados são frequentemente tão extraordinários que desafiam a lógica intuitiva. A imensa riqueza de Warren Buffett é amplamente atribuída ao seu investimento consistente ao longo de 3/4 de século, demonstrando o poder da longevidade na capitalização. O pensamento linear nos impede de apreciar plenamente o crescimento exponencial, levando a um foco na maximização de retornos de curto prazo, em vez de manter bons retornos por longos períodos. Um bom investimento é menos sobre obter os maiores retornos únicos e mais sobre obter retornos razoavelmente bons que podem ser consistentemente mantidos pelo maior tempo possível. Notas para aplicações diárias. Comece cedo. Mantenha a consistência. A decisão financeira mais impactante que você pode tomar é começar a poupar e investir o mais cedo possível e manter a consistência.
mesmo com pequenas quantias. Abrace a paciência. Entenda que a acumulação significativa de riqueza leva tempo. Evite perseguir esquemas de enriquecimento rápido. Em vez disso, concentre-se em uma abordagem constante e de longo prazo. Reenquadre pequenas contribuições. Reconheça que poupanças aparentemente pequenas e consistentes, por exemplo, $50 por semana, podem levar a resultados surpreendentes ao longo de décadas devido à capitalização. Ficar rico versus permanecer rico. Getting wealthy versus staying wealthy. Este capítulo traça uma distinção clara entre as habilidades necessárias para ficar rico e aquelas necessárias para permanecer rico. Ficar rico frequentemente exige assumir riscos e ser otimista, enquanto permanecer rico demanda humildade, frugalidade e um certo grau de paranoia sobre a perda do que se acumulou. As histórias de Jesse Livermore e Abraham Germansky, ambos os quais perderam fortunas depois de inicialmente enriquecerem, sublinham a fragilidade da riqueza sem uma mentalidade de sobrevivência. Principais pontos. Ficar rico envolve assumir riscos e ter otimismo, mas permanecer rico é sobre humildade, frugalidade e paranoia. A capacidade de sobreviver a altos e baixos imprevisíveis é crucial para que a capitalização de longo prazo funcione sua mágica. Planos financeiros devem sempre considerar o inesperado e enfatizar a margem de erro, margem de segurança. Uma personalidade barbeled, otimista em relação ao futuro de longo prazo, mas paranoica em relação aos riscos de curto prazo, é vital para a resistência financeira. Notas para aplicações diárias. Construa um fundo de emergência. Priorize a construção de um fundo de emergência substancial, por exemplo, 6 a 12 meses de despesas de vida, para atuar como seu capital de sobrevivência durante quedas inesperadas, evitando a venda forçada de investimentos. Pratique a frugalidade. Faça da frugalidade um hábito, não apenas uma medida temporária. Mantenha conscientemente sua inflação de estilo de vida sob controle à medida que sua renda cresce. Teste seu plano financeiro. Não planeje apenas para os melhores cenários. Considere o que aconteceria se sua renda caísse, o mercado despencasse ou você enfrentasse uma grande despesa inesperada. Construa amortecedores. Caudas, você ganha, taios e UI. Este capítulo explica que, em muitas áreas da vida, especialmente no investimento, um pequeno número de eventos atípicos, a cauda longa, é responsável pela vasta maioria dos resultados. Isso significa que você pode estar errado na maior parte do tempo e ainda assim alcançar um sucesso significativo, desde que suas poucas apostas vencedoras sejam grandes o suficiente. Exemplos incluem o capital de risco, onde uma pequena porcentagem dos investimentos gera a maioria dos retornos, e o mercado de ações, onde um punhado de empresas responde pela maioria dos ganhos gerais. Essa realidade contraintuitiva significa que é normal que muitas coisas falhem, e reagir exageradamente a essas falhas pode ser prejudicial. Principais pontos. A maioria dos sucessos nos negócios e investimentos vem de alguns eventos de cauda, o que significa que um pequeno número de investimentos ou decisões é responsável pela maioria dos retornos. É normal que muitos investimentos ou ideias falhem. Um investidor pode estar errado metade do tempo e ainda assim fazer uma fortuna se seus poucos vencedores forem substanciais. As decisões mais importantes em sua vida de investimento são muitas vezes como você reage durante momentos de terror puro, quedas de mercado ou crises pessoais, em vez de durante períodos de piloto automático. A diversificação é essencial porque você não sabe quais investimentos serão as caudas que impulsionarão seus retornos. Notas para aplicações diárias. Adote a diversificação. Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Diversifique seus investimentos em muitos ativos, empresas e setores, reconhecendo que a maioria será inútil, mas alguns serão vencedores. Resista a reagir exageradamente às perdas. Entenda que nem todo investimento ou decisão financeira dará certo. Não deixe que perdas individuais desviem sua estratégia geral. Em vez disso, veja-as como parte normal do processo. Mantenha-se investido durante as quedas. Os períodos em que todo mundo está enlouquecendo são muitas vezes quando os maiores ganhos de longo prazo são estabelecidos.
Manter a disciplina e permanecer investido durante a turbulência do mercado pode impactar significativamente seus retornos ao longo da vida. Liberdade, freedom. Este capítulo argumenta que a forma mais elevada de riqueza é a capacidade de controlar seu tempo. O maior valor intrínseco do dinheiro reside em proporcionar independência e autonomia, permitindo que você faça o que quiser, quando quiser, com quem quiser, pelo tempo que quiser. A satisfação derivada do controle sobre sua vida muitas vezes supera o prazer de adquirir bens de luxo. Ouzel compartilha sua experiência pessoal de deixar um estágio bem remunerado em banco de investimento porque a falta de controle sobre seu tempo o deixava infeliz. Principais pontos. O dividendo final que o dinheiro paga é o controle que ele lhe dá sobre seu tempo e suas opções. A capacidade de decidir o que você faz, quando faz, com quem e por quanto tempo, é um poderoso preditor de felicidade. Usar dinheiro para comprar tempo, por exemplo, tirar dias de folga, esperar por um emprego melhor, aposentar-se cedo, geralmente oferece mais benefícios de estilo de vida do que comprar bens de luxo. Empregos modernos, particularmente os baseados em conhecimento, podem fazer parecer que o trabalho nunca termina, tornando o controle sobre o próprio tempo ainda mais valioso. Notas para aplicações diárias. Priorize a poupança para flexibilidade. Poupe ativamente com o objetivo de obter independência financeira, mesmo que isso signifique sacrificar algum consumo atual. Isso constrói um amortecedor que permite que você faça escolhas sobre seu tempo. Valorize o tempo acima das posses. Quando confrontado com a escolha entre comprar um bem material e ter mais tempo livre ou flexibilidade, considere a felicidade de longo prazo, derivada do controle do tempo. Negocie por flexibilidade. Em sua carreira, considere negociar por horários mais flexíveis ou opções de trabalho remoto, reconhecendo o imenso valor da autonomia. O paradoxo do homem no carro, Man in the Car Paradox. Este capítulo revela um paradoxo comum. As pessoas frequentemente desejam riqueza para obter respeito e admiração dos outros, mas comprar bens caros raramente alcança isso. Em vez disso, quando as pessoas veem alguém com um carro chique, elas geralmente imaginam a si mesmas possuindo e a admiração que receberiam, em vez de admirar o verdadeiro proprietário. Ouzel, com base em sua experiência como manobrista, observa que ele admirava os carros, não os motoristas. O verdadeiro respeito e admiração são mais frequentemente conquistados através da humildade, bondade e empatia do que através de exibições materiais de riqueza. Principais pontos. As pessoas muitas vezes gastam dinheiro em posses caras para sinalizar seu sucesso e ganhar admiração, mas isso geralmente tem um efeito contrário. Outros são mais propensos a usar suas posses como um ponto de referência para seus próprios desejos de admiração, em vez de admirar você. Respeito e admiração são mais efetivamente conquistados através de traços de caráter como humildade, bondade e empatia do que através de riqueza material. Notas para aplicações diárias. Reavalie as motivações de gasto. Antes de fazer uma compra significativa, pergunte a si mesmo se você está comprando para prazer genuíno ou principalmente para impressionar os outros. Concentre-se no valor intrínseco. Priorize experiências, habilidades e relacionamentos que lhe tragam realização pessoal, em vez de itens materiais cujo valor é frequentemente derivado de validação externa. Pratique a humildade. Cultive a humildade em sua vida financeira. Evite ostentar riqueza. Em vez disso, concentre-se em ser um indivíduo gentil e empático. Riqueza é o que você não vê. Wealth is what you don't see. Este capítulo define riqueza como o que você não vê, a renda não gasta, os ativos não convertidos em bens visíveis. Ele contrasta isso com ser rico, que é uma renda atual ou a exibição visível de dinheiro. Ouzel argumenta que a sociedade frequentemente confunde riqueza com ser rico, levando as pessoas a acreditar que gastar dinheiro as torna ricas, quando, na verdade, é o oposto. A natureza oculta da verdadeira riqueza torna difícil aprender ou imitar, contribuindo para decisões financeiras ruins generalizadas. Principais pontos. Riqueza é o acúmulo de ativos ainda não convertidos em gastos visíveis. É renda poupada, não gasta. Rico refere-se à renda atual ou exibições visíveis de dinheiro,
enquanto rico ou abastado implica ativos acumulados e não gastos que fornecem opções e flexibilidade. O desejo de se sentir rico muitas vezes leva ao gasto, que é a antítese da construção de riqueza. A invisibilidade da riqueza torna difícil para as pessoas aprenderem com exemplos de sucesso, pois elas veem apenas os gastos, não a poupança. Notas para aplicações diárias. Distinga entre ser rico e ter riqueza. Mude conscientemente sua mentalidade de perseguir ser rico, gasto visível, para construir riqueza, poupanças e investimentos acumulados. Viva abaixo de seus meios. O caminho mais direto para a riqueza é gastar consistentemente menos do que você ganha. Isso cria as sobras que se tornam sua riqueza. Reformule a poupança. Não pense apenas na poupança como adiar a gratificação. Pense nela como acumular opções futuras, liberdade e a capacidade de comprar coisas mais valiosas mais tarde. Poupe dinheiro, save money. Este capítulo defende fortemente a poupança de dinheiro, enfatizando que é o único fator na construção de riqueza que está 100% sob seu controle. Diferente dos retornos de investimento, que são envoltos em incerteza, a poupança contribui diretamente para a riqueza acumulada, independentemente das condições de mercado. Argumenta que, acima de um certo nível de renda, aumentar sua taxa de poupança tem mais a ver com gerenciar seu ego e se importar menos com o que os outros pensam, do que com ganhar mais ou encontrar retornos maiores. Poupar proporciona flexibilidade e controle inestimáveis sobre seu tempo. Principais pontos. A construção de riqueza é impulsionada principalmente pela sua taxa de poupança, não necessariamente pela sua renda ou retornos de investimento. Poupança e frugalidade estão sob seu controle direto e têm 100% de chance de serem eficazes no futuro. Além das necessidades básicas, o aumento dos gastos muitas vezes atende ao ego, tornando a humildade um poderoso impulsionador de taxas de poupança mais altas. Poupar sem um objetivo de gasto específico oferece opções, flexibilidade e controle incomparáveis sobre seu tempo, o que é um retorno incalculável. Notas para aplicações diárias. Automatize a poupança. Configure transferências automáticas para uma conta poupança ou de investimento para garantir a consistência, tornando a poupança um comportamento padrão, em vez de uma decisão consciente. Pratique a deflação do estilo de vida, ou pelo menos neutralidade do estilo de vida à medida que sua renda aumenta. Resista à tentação de inflar imediatamente seu estilo de vida. Direcione aumentos salariais e bônus diretamente para a poupança. Abrace o dinheiro FU. Entenda que economizar dinheiro, mesmo sem um objetivo específico, cria um amortecedor que permite que você diga não a situações desfavoráveis, seja um chefe exigente ou um mau investimento, dando-lhe verdadeira independência. Razoável, racional, reasonable, racional. Este capítulo desafia a noção de tomada de decisões financeiras frias e racionais, argumentando que buscar um comportamento razoável é mais realista e sustentável a longo prazo. Humanos são seres emocionais, e as decisões são influenciadas por fatores psicológicos, não apenas por otimização matemática. O desejo de minimizar arrependimentos futuros ou simplesmente dormir bem à noite muitas vezes leva a decisões que podem não ser matematicamente ótimas, mas são perfeitamente razoáveis para o bem-estar psicológico de um indivíduo. Principais pontos. As pessoas são humanas, não puramente racionais, e as decisões financeiras são frequentemente impulsionadas por emoções e contextos pessoais, em vez de apenas fatos numéricos. Buscar decisões financeiras razoáveis, em vez de frias e racionais, aumenta a probabilidade de aderir a uma estratégia a longo prazo, o que é crítico para o sucesso. Minimizar arrependimentos futuros, ou maximizar o sono tranquilo à noite são objetivos financeiros válidos e muitas vezes negligenciados. Paixão ou amar seus investimentos, mesmo que não seja estritamente racional, pode fornecer a resistência necessária para manter uma estratégia em tempos difíceis. Notas para aplicações diárias. Invista no que você entende e gosta. Embora a diversificação seja fundamental,
Investir uma pequena porção em empresas ou setores que você realmente entende e acredita pode tornar mais fácil manter os investimentos durante as quedas. Defina seu limiar de dormir bem. Determine sua tolerância pessoal ao risco, não apenas no papel, mas emocionalmente. Que nível de volatilidade do mercado ou dívida permite que você durma em paz? Estruture suas finanças em torno disso. Não persiga o ótimo. Aceite que uma estratégia financeira perfeita no papel pode ser impossível de executar emocionalmente. Uma estratégia ligeiramente menos ótima, mas mais psicologicamente confortável, é superior porque você a manterá. Surpresa. Surprise. Este capítulo afirma que a história é o estudo da mudança, ou, portanto, uma dependência excessiva de dados passados como um mapa preciso para o futuro é uma falácia. Coisas que nunca aconteceram antes acontecem o tempo todo. Inovação, comportamento humano e mudanças estruturais na economia significam que eventos atípicos, que são impossíveis de prever, sempre serão os mais impactantes. Isso destaca a imprevisibilidade inerente dos mercados financeiros e das economias. Principais pontos. A história é um guia para entender o comportamento humano e padrões gerais, mas não é um mapa preciso para prever eventos econômicos ou de mercado futuros devido à constante inovação e mudança. Os eventos mais impactantes, atípicos, são frequentemente sem precedentes e, portanto, difíceis de prever a partir de dados históricos. Confiar demais em experiências passadas pode levar ao excesso de confiança e à incapacidade de se adaptar a novas realidades. A lição correta a aprender com a surpresa é que o mundo é surpreendente. Notas para aplicações diárias. Prepare-se para o inesperado. Em vez de tentar prever a próxima queda ou boom do mercado, concentre-se em construir resiliência financeira que possa resistir a uma ampla gama de eventos imprevistos. Seja flexível com seus planos. Reconheça que seu plano financeiro de longo prazo pode precisar se adaptar a mudanças imprevisíveis na economia, tecnologia ou em sua vida pessoal. Não otimize demais com base em dados passados. Embora os retornos históricos sejam benchmarks úteis, não presuma que o futuro espelhará perfeitamente o passado. Construa uma margem de segurança. Veja o capítulo 13 para contabilizar surpresas. Margem para erro, room for error. Este capítulo enfatiza a importância crítica da margem de erro, também conhecida como margem de segurança ou redundância, no planejamento financeiro. É a única maneira eficaz de navegar em um mundo governado por probabilidades, não por certezas. A ideia central é planejar para que seu plano não saia de acordo com o planejado. Seja em contadores de cartas de blackjack sabendo que ainda podem perder mãos, ou Warren Buffett mantendo enormes reservas de caixa. Jogadores financeiros de sucesso reconhecem que eventos imprevisíveis podem e vão acontecer, e eles constroem amortecedores para sobreviver a eles. Principais pontos. Margem para erro é crucial porque incerteza, aleatoriedade e desconhecidos são partes inerentes da vida e das finanças. O propósito de uma margem de segurança é tornar a previsão desnecessária, reconhecendo que previsões precisas são impossíveis. Subestimar a necessidade de margem de erro é comum, pois as pessoas tendem a ser excessivamente confiantes em suas próprias previsões e resistem a ações que não exploram totalmente as oportunidades percebidas. Uma alta margem de segurança permite que você suporte uma série de resultados potenciais e permaneça no jogo tempo suficiente para que a capitalização funcione, mesmo que alguns riscos se materializem. Notas para aplicações diárias. Mantenha um colchão de dinheiro. Mantenha uma parte significativa de seus ativos em dinheiro, mesmo que pareça improdutivo durante mercados em alta. Esse dinheiro oferece flexibilidade e evita a venda forçada de investimentos durante as quedas. Subestime os retornos futuros e superestime as despesas ao planejar a aposentadoria ou outros objetivos de longo prazo. Use estimativas conservadoras para os retornos de investimento e estimativas mais altas para as despesas futuras para construir um forte amortecedor. Evite alavancagem excessiva. A dívida amplifica tanto os ganhos quanto as perdas. Evite assumir muitas dívidas que poderiam levá-lo à falência se um evento inesperado ocorrer, mesmo que as probabilidades pareçam favoráveis. Você vai mudar, e o LL Change.
Este capítulo explica por que o planejamento financeiro de longo prazo é desafiador. Os objetivos, desejos e até mesmo as personalidades das pessoas mudam significativamente ao longo do tempo. A ilusão do fim da história descreve nossa tendência a reconhecer mudanças pessoais passadas, enquanto subestimamos o quanto continuaremos a mudar no futuro. Isso torna difícil comprometer-se com planos financeiros feitos por um eu passado diferente, potencialmente levando ao arrependimento se decisões extremas foram tomadas. Principais pontos. O planejamento financeiro de longo prazo é complicado pelo fato de que os objetivos e desejos dos indivíduos evoluem ao longo do tempo. A ilusão do fim da história nos faz subestimar o quanto nossos eus futuros serão diferentes de nossos eus presentes. Decisões financeiras extremas, por exemplo, viver de forma muito austera ou trabalhar excessivamente para uma alta renda, aumentam a probabilidade de arrependimento futuro à medida que as prioridades pessoais mudam. O equilíbrio no planejamento financeiro e a disposição de abandonar custos irrecuperáveis, decisões passadas, quando seus objetivos mudam, são fundamentais para a resistência de longo prazo e para minimizar o arrependimento. Notas para aplicações diárias. Construa flexibilidade em seus objetivos. Reconheça que sua definição de sucesso ou felicidade pode mudar. Construa flexibilidade em seus planos financeiros para que você possa se adaptar sem consequências graves. Evite sacrifícios extremos. Não faça sacrifícios financeiros extremos em sua juventude, por exemplo, trabalhar 100 horas por semana por uma década, que podem levar a um arrependimento significativo mais tarde na vida, quando seus valores mudarem para a família ou o tempo livre. Esteja disposto a mudar de rumo. Se uma decisão financeira ou trajetória de carreira não se alinha mais com seus objetivos em evolução, esteja disposto a mudar. Não deixe que custos irrecuperáveis ou compromissos passados o prendam em um futuro indesejável. Nada é de graça, not eggs free. Este capítulo destaca que tudo o que vale a pena tem um preço, mesmo que não seja imediatamente óbvio. No investimento, o preço de bons retornos é frequentemente volatilidade, medo, dúvida, incerteza e arrependimento, a taxa que deve ser paga. Muitos investidores tentam erroneamente obter retornos sem pagar esse preço emocional, levando a estratégias, como o market timing, que raramente funcionam e muitas vezes lhes custam mais a longo prazo. Compreender e aceitar esses custos ocultos como taxas em vez de multas é crucial para o sucesso do investimento a longo prazo. Principais pontos. Todos os resultados financeiros valiosos vêm com um preço, mas esses preços, como a volatilidade do mercado ou a dúvida, são frequentemente ocultos ou não óbvios até serem experimentados. A taxa para os retornos do mercado inclui volatilidade, medo, incerteza e arrependimento, que devem ser aceitos como parte do processo. Tentar evitar essa taxa, por exemplo, através do market timing, muitas vezes leva a piores resultados, pois os investidores acabam pagando o dobro ao perder ganhos ou incorrer em perdas desnecessárias. Ver as quedas do mercado e a incerteza como uma taxa de admissão ao crescimento de longo prazo, em vez de uma multa por fazer algo errado, ajuda a cultivar a mentalidade necessária para a resistência. Notas para aplicações diárias. Prepare-se mentalmente para a volatilidade. Ao investir, não considere apenas os retornos potenciais. Prepare-se mentalmente também para as inevitáveis quedas do mercado. Veja-as como um custo de admissão necessário para o crescimento de longo prazo. Evite o market timing. Resista à tentação de vender investimentos durante as correções do mercado e recomprá-los mais tarde. Esta é frequentemente uma tentativa de evitar a taxa da volatilidade, mas geralmente resulta em perdas de recuperação e custos mais altos a longo prazo. Aceite a imperfeição. Reconheça que sua jornada de investimento não será tranquila. Haverá períodos de estresse e dúvida, mas estes são uma parte normal do processo. Você e eu, e o e me. Este capítulo adverte contra tirar lições financeiras de pessoas que estão jogando um jogo diferente do seu. Os ativos financeiros não têm um único preço racional porque os investidores têm objetivos e horizontes de tempo muito diferentes. Por exemplo, day traders versus investidores de longo prazo.
Bolhas frequentemente se formam quando investidores de longo prazo começam a imitar os comportamentos de curto prazo de traders, sem perceber que estão jogando jogos inteiramente diferentes com regras e objetivos distintos. Esse mal-entendido pode levar a resultados desastrosos. Principais pontos: os preços dos ativos financeiros são subjetivos, dependendo dos objetivos e do horizonte de tempo do investidor individual. Bolhas são frequentemente o resultado de investidores de longo prazo que seguem os sinais de traders de curto prazo, confundindo seus diferentes jogos e motivações subjacentes. O gasto do consumidor impulsionado socialmente muitas vezes decorre da comparação consigo mesmo com outros que podem ter realidades ou objetivos financeiros diferentes. Compreender seu próprio horizonte de tempo e identificar o jogo financeiro específico que você está jogando é crucial para evitar ser influenciado pelas ações de outras pessoas que são irrelevantes para seus objetivos. Notas para aplicações diárias. Defina seu horizonte de investimento. Articule claramente seus próprios objetivos financeiros e horizontes de tempo. Por exemplo, economizar para a aposentadoria em 30 anos versus uma entrada em 3 anos. Ignore o ruído. Filtre conselhos financeiros e comentários de mercado de fontes que atendem a diferentes horizontes de tempo. Por exemplo, dicas de day trading, se você for um investidor de longo prazo. Evite acompanhar os vizinhos. Esteja ciente de que os hábitos de gasto de outras pessoas podem ser impulsionados por diferentes necessidades profissionais ou pessoais. Não deixe que o consumo visível delas dite suas próprias escolhas financeiras. A sedução do pessimismo. The Seduction of Pessimism. Este capítulo explora por que o pessimismo frequentemente parece mais inteligente e plausível do que o otimismo, mesmo quando as tendências de longo prazo são positivas. O pessimismo é intelectualmente cativante porque muitas vezes extrapola problemas atuais sem considerar a adaptabilidade humana e as soluções de mercado. O progresso acontece lentamente e incrementalmente, tornando-o difícil de notar, enquanto os reveses e fracassos são súbitos e dramáticos, capturando a atenção imediata. Essa assimetria leva a uma supervalorização dos potenciais pontos negativos e uma subvalorização do crescimento de longo prazo. Principais pontos. O pessimismo é frequentemente percebido como mais inteligente e crível do que o otimismo, principalmente porque as ameaças parecem mais urgentes do que as oportunidades. Notícias ruins, como recessões ou quedas de mercado, tendem a ser onipresentes e chamam a atenção, enquanto boas notícias, como o crescimento econômico de longo prazo, são frequentemente ignoradas ou subnotificadas. Os pessimistas frequentemente não conseguem considerar como os mercados e os humanos se adaptam aos desafios, levando a soluções e inovações que desafiam as previsões lineares. O progresso é lento e muitas vezes imperceptível, enquanto a destruição é súbita e impactante, tornando as narrativas pessimistas mais convincentes a curto prazo. Notas para aplicações diárias. Cultive um otimismo realista. Acredite que as coisas geralmente melhorarão a longo prazo, reconhecendo que os contratempos e períodos de miséria são partes inevitáveis da jornada. Filtre o consumo de notícias. Seja crítico em relação às notícias financeiras que sensacionalizam eventos negativos. Reconheça que a mídia próspera no drama, não necessariamente na precisão a longo prazo. Concentre-se na adaptabilidade, não na previsão. Em vez de tentar prever a próxima crise, concentre-se em construir flexibilidade financeira que permita que você se adapte a qualquer desafio imprevisto. Quando você acreditará em qualquer coisa? When you will believe in it. Este capítulo argumenta que ficções atraentes, histórias nas quais queremos acreditar porque oferecem soluções para problemas de alto risco, são mais poderosas que as estatísticas. Quando confrontadas com informações limitadas e incerteza significativa, especialmente financeira, as pessoas são propensas a acreditar em narrativas que se alinham com seus desejos, mesmo que essas narrativas sejam improváveis. Esse fenômeno explica por que a charlatanice financeira próspera e por que as previsões, apesar de seu fraco histórico, permanecem populares. Elas satisfazem uma necessidade emocional de controle e previsibilidade. Principais pontos.
A mente humana constrói narrativas coerentes para preencher lacunas de informações desconhecidas, mesmo que essas narrativas sejam imprecisas ou incompletas. Quando as apostas são altas e as informações são limitadas, as pessoas são altamente suscetíveis a ficções atraentes, histórias que elas desesperadamente querem que sejam verdadeiras. A demanda por previsões financeiras, apesar de sua baixa precisão, decorre de uma necessidade humana de acreditar em um mundo previsível e controlável. O excesso de confiança em nossas próprias crenças muitas vezes vem de focar no que sabemos e negligenciar o que não sabemos, levando a uma perigosa ilusão de controle. Notas para aplicações diárias. Questione seus próprios vieses antes de tomar uma decisão financeira, especialmente uma significativa. Pergunte a si mesmo se você está sendo influenciado pelo que você quer que seja verdade, em vez do que a evidência sugere. Seja cético em relação a gurus e dicas quentes. Previsões financeiras que prometem retornos fáceis ou exagerados muitas vezes se encaixam em ficções atraentes. Desconfie de qualquer um que afirme certeza em um mundo incerto. Abrace a incerteza. Aceite que muitos resultados financeiros estão além do seu controle e são imprevisíveis. Concentre sua energia no que você pode controlar: poupança, comportamento, gerenciamento de risco, em vez de perseguir a ilusão da previsão. Tudo junto agora. All together now. Este capítulo serve como um resumo, reiterando as principais lições do livro e oferecendo recomendações acionáveis para uma melhor tomada de decisões financeiras. Ele enfatiza a humildade, o gerenciamento do ego, o aumento dos horizontes de tempo, a aceitação da imperfeição, a priorização do controle sobre o tempo, a prática da frugalidade e a compreensão do verdadeiro custo do investimento. A mensagem central é que não há uma única resposta certa em finanças. Em vez disso, trata-se de encontrar o que funciona para você e sua família, maximizando o conforto psicológico e a resistência a longo prazo. Principais pontos: cultive a humildade durante o sucesso e a compaixão durante os contratempos, reconhecendo os papéis da sorte e do risco. Gerencie seu ego para construir riqueza, entendendo que a poupança é a lacuna entre o ego e a renda. Priorize dormir bem à noite como um guia financeiro primário, mesmo que isso signifique sacrificar retornos teoricamente mais altos. Aumente seu horizonte de tempo no investimento. É a força mais poderosa para a capitalização e ajuda a superar a sorte e o risco. Aceite que muitas coisas darão errado no investimento. Concentre-se no portfólio geral, em vez de insucessos ou fracassos individuais. Use o dinheiro para comprar controle sobre seu tempo, pois é o dividendo mais alto. Seja humilde e menos chamativo. O verdadeiro respeito vem da bondade, não das posses. Poupe sem objetivos específicos, como uma proteção contra as inevitáveis surpresas da vida. Reconheça e aceite as taxas invisíveis do investimento, volatilidade, dúvida, em vez de vê-las como multas a serem evitadas. Adore a margem de erro. Ela proporciona resistência e permite que a capitalização funcione. Evite extremos financeiros e esteja disposto a mudar de ideia à medida que seus objetivos evoluem. Defina seu próprio jogo e não se deixe influenciar por outros que jogam jogos diferentes. Notas para aplicações diárias. Verificações financeiras regulares. Revise periodicamente seus objetivos financeiros e sua situação atual para garantir que eles ainda se alinhem com seu eu em evolução. Esteja preparado para ajustar. Equilíbrio em todas as coisas. Busque o equilíbrio entre poupar, gastar e aproveitar a vida em todas as fases. Evite a superotimização que pode levar ao esgotamento ou ao arrependimento. Personalize sua estratégia. Não siga cegamente conselhos financeiros comuns. Entenda sua própria tolerância ao risco, valores e conforto psicológico, e adapte sua abordagem de acordo. Confissões. Neste capítulo final, Ouzel compartilha sua filosofia financeira pessoal, enfatizando que suas escolhas são impulsionadas pela independência e por dormir bem à noite, em vez de maximizar retornos ou viver uma vida luxuosa. Ele explica a alta taxa de poupança de sua família, que decorre da manutenção de um estilo de vida modesto estabelecido em seus anos mais jovens e da valorização da independência acima de tudo.
Ele também revela sua preferência por fundos de índice de baixo custo e um substancial colchão de dinheiro, reconhecendo que essas decisões podem não ser racionais no papel, mas são razoáveis para seu conforto psicológico e resistência a longo prazo. Principais pontos: as decisões financeiras pessoais são profundamente individuais. Não há uma resposta certa ou verdade universal. Apenas o que funciona para você e sua família. O objetivo financeiro principal do autor é a independência e o controle sobre seu tempo, levando a escolhas que priorizam o conforto psicológico em detrimento da maximização dos retornos teóricos. Manter um estilo de vida consistente e modesto, apesar do aumento da renda, neutralidade do estilo de vida, aumenta significativamente as taxas de poupança e acelera a independência financeira. Manter um substancial colchão de dinheiro, mesmo que irracional, de uma perspectiva puramente de retornos, proporciona flexibilidade essencial e evita a venda forçada de investimentos durante eventos inesperados. Uma estratégia de investimento simples e de baixo esforço, como o custo médio em dólar em fundos de índice de baixo custo, pode ser altamente eficaz ao focar nos poucos impulsionadores-chave do sucesso a longo prazo. Alta taxa de poupança, paciência e otimismo no crescimento econômico. Notas para aplicações diárias. Articule seu porquê. Defina claramente seus objetivos financeiros essenciais, além de apenas ficar rico. Independência, segurança, um estilo de vida específico ou outra coisa. Esse porquê guiará suas decisões. Abrace a neutralidade do estilo de vida. Desafie-se a manter seu estilo de vida atual, mesmo com o aumento da sua renda. Direcione quaisquer aumentos salariais ou bônus diretamente para poupanças ou investimentos. Projete para a paz de espírito. Estruture sua vida financeira para maximizar seu conforto psicológico. Se ter um grande colchão de dinheiro o ajuda a dormir à noite, abrace-o, mesmo que uma planilha diga o contrário. Mantenha simples. Não complique demais sua estratégia de investimento. Uma abordagem consistente para poupar e investir em fundos diversificados e de baixo custo frequentemente supera estratégias complexas e de alto esforço. Pós-fácil. Uma breve história de por que o consumidor americano pensa do jeito que pensa. Postscript. A brief history of why the US consumer is the way they do. Esta seção fornece um contexto histórico para o comportamento do consumidor atual, explicando como uma era pós-Segunda Guerra Mundial, de crescimento econômico generalizado e relativa igualdade fomentou expectativas de estilos de vida semelhantes em diferentes níveis de renda. No entanto, à medida que o crescimento econômico se tornou mais desigual a partir da década de 1980, essas expectativas enraizadas levaram muitos americanos a assumir dívidas crescentes para manter um estilo de vida normal percebido, mesmo quando suas rendas não estavam aumentando proporcionalmente. Esse grande estiramento acabou contribuindo para a fragilidade financeira e eventos como a crise de 2008. Principais pontos. A América pós-Segunda Guerra Mundial fomentou uma expectativa de ampla igualdade da classe média e uma aceitação cultural da dívida para financiar o consumo. O crescimento econômico após a década de 1980 tornou-se cada vez mais desigual, com ganhos desproporcionais para os maiores assalariados. A persistência das expectativas pós-guerra de estilos de vida semelhantes, apesar do aumento da desigualdade de renda, levou muitos a assumir níveis insustentáveis de dívida para manter o ritmo. Normas e expectativas culturais podem ter um impacto profundo e muitas vezes atrasado nas decisões financeiras, mesmo quando as realidades econômicas mudam. Notas para aplicações diárias. Reconheça o contexto histórico. Entenda que as expectativas sociais atuais sobre riqueza e consumo estão profundamente enraizadas em tendências econômicas históricas. Desafie a inflação do estilo de vida. Esteja conscientemente ciente do efeito acompanhar os vizinhos e resista ativamente à pressão para melhorar continuamente seu estilo de vida em resposta aos padrões percebidos de seus pares. Educação financeira entre gerações. Envolva-se em conversas abertas sobre dinheiro com membros da família de diferentes gerações para entender as diversas mentalidades financeiras e influências históricas. Se você gostou do conteúdo, apoie o autor. Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever.
Agora, vamos para o próximo vídeo.